E se o novo projeto econômico da Casa Branca não for apenas um plano tradicional para gerar alguns empregos, mas sim, sabe, a construção de uma verdadeira fortaleza comercial projetada para isolar o país e forçar o resto do mundo a pagar um pedágio bilionário para entrar. É uma premissa forte, né? Com certeza. Hoje nós vamos abrir o polêmico relatório econômico do presidente, que acabou de sair do forno agora, neste mês de abril de 2026. Exato. Sabe, geralmente, quando a gente analisa um relatório econômico governamental aqui na nossa imersão, tem uma certa expectativa de previsibilidade. Sim, tipo uma cartilha. Isso, é como olhar para a planta arquitetônica de um prédio comercial padrão. É possível ver onde fica a fiação, onde estão as paredes de contenção, tudo muito limpo e metódico, sabe? Sejam super visíveis e altamente previsíveis, justamente para não assustar os mercados. Mas ao mergulhar nesse documento recém-lançado, aquela planta arquitetônica padrão simplesmente desaparece. Totalmente. Não estamos mais olhando para um prédio comercial comum. Tipo, de jeito nenhum. Estamos olhando para o projeto dessa tal fortaleza econômica que eu mencionei. Um ecossistema completamente diferente, autossuficiente e fechado em si mesmo. É a definição absoluta de uma mudança de paradigma estrutural, sabe? Sim. O texto não tenta apenas ajustar a economia nas margens. Ele tenta literalmente reescrever as regras fundamentais de como o capital se move, onde ele é investido e, principalmente, quem tem permissão para participar do jogo. Que é absolutamente crucial para esta nossa imersão de hoje. Muito bem lembrado. Pois é. Este documento contém uma linguagem que é fortemente política e apresenta visões altamente partidárias. O texto original inclui críticas diretas e abertas à administração anterior, utiliza termos bem agressivos como tipo ambientalismo radical e até mesmo batizou a sua principal legislação de a Lei de um Grande Belo Projeto. A famosa OBBB, né? One Big Beautiful Bill Act. Exatamente, a OBBB. É um documento com ponto de vista inegável e muito afiado. Sem dúvida. Por isso, nós queremos deixar claro de forma totalmente inequívoca que a nossa análise aqui não toma partido, seja de direita ou de esquerda. De forma alguma. O nosso objetivo hoje é única e exclusivamente relatar, traduzir os dados e destrinchar as ideias contidas nesse material original para quem nos ouve. Perfeito. Nós não estamos endossando absolutamente nenhum dos pontos de vista, nem validando as críticas políticas. Como anfitriã, eu estou aqui apenas para explicar a mecânica bruta do que está sendo proposto e executado. E entender essa mecânica é fundamental para qualquer pessoa, né? Com certeza. Porque, independentemente da retórica política que embala o documento, o relatório detalha políticas que vão afetar diretamente a vida prática de todo mundo. O dia a dia. Exato. Estamos falando do valor líquido que chega no contra-cheque no fim do mês, sabe? Do preço das coisas na prateleira de supermercado, da viabilidade de se comprar uma casa e, em uma escala macro, da própria estrutura do comércio global nas próximas décadas. Certo, vamos desempacotar isso começando pelo alicerce de toda essa estratégia doméstica, que são os impostos. O bolso do cidadão. Isso. O documento nos leva de volta ao dia 4 de julho de 2025, o dia em que a famosa OBBB foi aprovada. O relatório afirma que essa lei evitou que seria o maior aumento de impostos da história americana. Um salto assustador. Sim, um salto que teria sugado 4 trilhões de dólares da economia, segundo eles. E a primeira seção foca quase que exclusivamente no impacto direto para o trabalhador comum. Sim, o relatório dedica, dezenas de páginas só para quantificar esse alívio focado em setores bem específicos da classe trabalhadora. Um dos grandes destaques é a isenção de impostos sobre gorjetas, né? O documento detalha a matemática ali e projeta que isso gera uma economia média de 1.675 dólares por ano para o trabalhador do setor de serviços. Nossa, faz diferença. Muita. E, em seguida, eles apresentam a isenção sobre horas extras, calculando que isso pouparia algo entre 1.400 e 1.750 dólares anuais para quem faz turnos adicionais. Caramba! E ainda tem a dedução bônus para os idosos, que varia entre 6 mil e 12 mil dólares,
dependendo se a declaração de imposto de renda é feita de forma individual ou conjunta, né? Exatamente. O relatório pontuou um número que chama muita atenção de quem lê. Sob essa nova lei, 51,4 milhões de idosos simplesmente não pagarão mais impostos sobre os benefícios da Seguridade Social. É um impacto massivo. Muito. Isso é dinheiro sendo injetado direto no bolso da pessoa física, o que, claro, estimula o consumo imediato. Mas, quando olhamos para a parte corporativa da UBB, é aí que a engenharia da Fortaleza fica realmente agressiva. Aí o jogo muda de figura. Pois é. Temos deduções permanentes para pequenos negócios e uma coisa chamada full expensing, ou dedução total imediata, para novos equipamentos, fábricas e pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D. Esse é, na verdade, o coração do reator do plano econômico, segundo os autores do relatório. O foco em full expensing muda toda a dinâmica de planejamento de longo prazo de uma empresa. Para visualizar isso de forma simples para quem está acompanhando a gente, imaginemos que essa dedução total imediata seja tipo um programa agressivo de cashback instantâneo do governo para as empresas. Boa analogia. Obrigada. No sistema antigo, se uma transportadora comprasse uma frota de caminhões no valor de 5 milhões de dólares, ela teria que abater esse valor do imposto de renda aos poucos, fracionando a dedução ao longo de, sei lá, talvez 10 anos. Ia depreciando devagarzinho. Exato. Com o full expensing, a empresa ganha o desconto inteiro agora, no mesmo ano da compra. O que, obviamente, cria um incentivo gigantesco para que a transportadora compre não apenas a frota inicial, mas expanda o galpão e contrate mais motoristas amanhã de manhã. Sim, porque o benefício fiscal é imediato. Isso mesmo. O que é fascinante aqui é a matemática econômica profunda que eles usam para justificar essa manobra. Sabe, o relatório se apoia pesadamente em um conceito chamado custo de uso do capital. A sigla é UCC em inglês, né? Isso, UCC. A lógica central deles é a seguinte: o maior inimigo da expansão econômica é o risco atrelado ao tempo. Certo. Se o custo inicial de um investimento gigantesco é reduzido drasticamente por esse cashback instantâneo que você mencionou, a equação de risco da empresa muda da água para o vinho. Porque o capital não fica travado por uma década esperando o retorno fiscal, né? Exatamente. O full expensing libera um fluxo de caixa maciço e imediato. O argumento da Casa Branca é que a empresa não vai guardar esse dinheiro debaixo do colchão. Seria irracional. Sim. Ela pega esse caixa liberado e compra tecnologias mais avançadas. Trabalhadores operando máquinas modernas se tornam muito mais produtivos, sabe? Produzindo mais em menos tempo. E para reter esse trabalhador que agora gera muito mais valor e uma economia que está superaquecida e contratando sem parar, a empresa é meio que obrigada a pagar salários maiores. Tem a concorrência pelo talento, claro. Exato. A cadeia de causalidade do relatório calcula que essa injeção de capital nas fábricas se traduz em um aumento salarial real de cerca de 4.000 a 7.200 dólares por trabalhador ao longo de 4 anos. Nossa, é um salto bem expressivo. E as projeções macroeconômicas que eles atrelam a essa reação em cadeia são colossais. Eles preveem um aumento do PIB real entre 4,6% e 4,9% anualmente nesses mesmos 4 anos. Números ambiciosos. Muito. Mas a parte que sempre gera atrito, tipo, em qualquer discussão sobre corte de impostos, é a dívida pública, né? O Escritório de Orçamento do Congresso, o CBO, previa que a dívida federal bateria 117% do PIB na próxima década. Uma bola de neve. E aí, surpreendentemente, o relatório da Casa Branca alega que essas políticas vão, na verdade, diminuir a dívida para 94% do PIB. Como essa conta fecha se o governo está abrindo mão de trilhões em impostos? Então, a explicação que o documento oferece é uma variação moderna e extremamente otimista da curva de Laffer. Eles argumentam que a combinação desse crescimento econômico acelerado, com cortes massivos de gastos discricionários em várias agências, somados, claro, às receitas bilionárias de novas tarifas de importação, que a gente vai discutir em breve, isso vai gerar um ambiente macroeconômico totalmente novo.
Entendi. A crença fundamental ali é que uma economia trilionária, crescendo quase 5% ao ano, gera um volume absoluto de impostos muito maior, compensando e, até superando a perda causada pelas alíquotas menores da Obeboba. A base tributável fica tão grande que a arrecadação se sustenta sozinha. Exatamente, essa é a tese deles. Mas injetar todo esse capital nas empresas por meio de impostos baixos não resolve muita coisa se esse dinheiro for imediatamente gasto contratando advogados para preencher formulários do governo, concorda? Com certeza, burocracia engole tudo. Pois é. E é exatamente por isso que o relatório ataca o que eles chamam de impostos ocultos. Cortar a alíquota da receita é apenas a primeira fase dessa construção da fortaleza. A segunda fase é uma guerra declarada contra as regulamentações. Uma guerra pesada, diga-se de passagem. Sim. O documento afirma, com base em estudos citados por eles lá no texto, que o custo de se adequar às exigências regulatórias consome impressionantes 2,1 trilhões de dólares por ano da economia americana. É um número assombroso, né? É equivalente ao PIB de muitos países desenvolvidos inteiros. Verdade. E a promessa deles é que, revertendo as regras implementadas pela administração anterior e desburocratizando a máquina de vez, a economia pouparia mais de 5 trilhões de dólares a longo prazo. Caramba! E para forçar essa desregulamentação em todo o aparato federal, a nova administração introduziu uma regra matemática drástica por meio da Ordem Executiva 14.192. Ela dita basicamente que, para cada nova regulamentação que uma agência governamental quiser criar, ela é obrigada a encontrar e eliminar 10 regulamentações já existentes. 10 por uma. Isso não é um ajuste, é uma verdadeira guilhotina regulatória. Uma guilhotina implacável. E eles também implementaram um conceito chamado sunsetting, né? Que basicamente coloca um prazo de validade nas leis e regras burocráticas. É como colocar uma caixa de leite na geladeira, sabe? Exato. Se a agência reguladora não conseguir provar por A mais B que aquela regra ainda é economicamente útil depois de alguns anos, ela não precisa ser votada no Congresso para cair. Ela simplesmente expira e desaparece do sistema automaticamente. É fascinante a mecânica disso. E a lista de cortes que o relatório celebra é extensa, detalhando bem os mecanismos de economia. Por exemplo, eles revogaram os programas governamentais de diversidade, equidade e inclusão, o famoso DEI. O documento dedica um capítulo inteiro para argumentar que essas práticas, na visão deles, focam em identidade ao invés de mérito e capacidade técnica, né? Certo. O que, segundo o texto, acaba distorcendo a alocação de recursos humanos e, consequentemente, reduz a produtividade econômica nacional. Eles também focam bastante em energia e manufatura. Afrouxaram drasticamente os padrões de eficiência. O grande alvo aqui foram as regras do CAF. Ah, sim, o CAF. Para explicar isso rapidamente para quem nos ouve, CAF é uma sigla em inglês para Economia Média de Combustível Corporativa. É basicamente uma regra que obriga as montadoras a garantirem que os carros que elas fabricam atinjam um certo número mínimo de quilômetros por litro, em média. Exato, uma meta de eficiência. Isso. O relatório diz que forçar essa eficiência via decreto governamental eleva tanto o custo de pesquisa e produção de um carro que o veículo se torna inacessível para as famílias de baixa renda. A tese é de que o consumidor deveria poder escolher o que quer comprar, sem um burocrata ditando quanto de energia o produto pode ou não gastar. Outro ponto marcante é a revogação da regra de propriedade benéfica. Ah, essa é enorme. Sim, essa era uma norma de transparência corporativa exigindo que pequenas e médias empresas relatassem constantemente ao governo quem eram os seus verdadeiros donos finais. Era uma tática para tentar impedir a lavagem de dinheiro por trás de empresas de fachada. Certo. Só que o relatório não foca na intenção da lei, sabe? Eles focam no custo de conformidade. A Casa Branca calcula que o fim dessa regra poupou 91 milhões de horas de trabalho burocrático por ano para os donos de pequenos negócios. 91 milhões de horas! Uau! E no setor de infraestrutura, o relatório clama por uma verdadeira abundância energética, acelerando as aprovações para novos reatores nucleares e dando alívio explícito para a indústria do carvão.
O carvão teve um retorno e tanto, né? Sim, o carvão agora passou a ser classificado legalmente como um mineral comum, justamente para facilitar a extração e contornar travas ambientais. A premissa central de tudo isso é que a energia abundante e barata é o insumo base para absolutamente tudo, sabe? Especialmente agora com a explosão da inteligência artificial. Com certeza. Os novos data centers de IA exigem quantidades industriais de eletricidade. O argumento deles é que se o custo da energia for inflacionado por regras ambientais estritas, a inovação estagna e o país perde a corrida tecnológica global. Mas, peraí, vamos fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque eu fiquei curiosa. Isso soa bem radical frente ao consenso das últimas décadas. Manda. Na teoria econômica básica, as regulamentações não existem exatamente para corrigir as famosas falhas de mercado? Sim, a teoria clássica diz isso. Coisas como, tipo, o controle de monopólios opressivos, a proteção de um rio contra a poluição química, ou até o fato de que uma farmacêutica sabe se um remédio tem efeitos colaterais perigosos e o consumidor não. O relatório simplesmente ignora que o mercado sem supervisão tem grandes falhas. Olha, se conectarmos isso a um cenário mais amplo, essa é uma excelente provocação. E o texto, surpreendentemente, não ignora a existência teórica das falhas de mercado. Eles não ignoram. Não. Eles dedicam páginas discutindo externalidades e essa assimetria de informação que você mencionou. Entendi. A defesa filosófica e econômica deles, no entanto, é que a intervenção do governo na tentativa de consertar essas falhas de mercado quase sempre cria falhas governamentais. Falhas governamentais? Isso. E eles dizem que essas falhas governamentais são infinitamente piores, mais opressivas e mais custosas para a sociedade do que o problema original. E como o texto explica essa mecânica na prática? O argumento se apoia fortemente no conceito de racionalidade limitada. O relatório sugere que os burocratas e legisladores têm uma capacidade muito limitada de prever todas as consequências das suas regras. Faz sentido. Por exemplo, um regulador pode criar uma norma super bem intencionada, focada exclusivamente em melhorar a eficiência de energia de uma geladeira. Mas ao fazer isso, ele exige motores tão caros que uma fatia da população não consegue mais comprar o produto novo. Nossa, e aí o que acontece? Aí eles precisam continuar usando equipamentos velhos e ineficientes que gastam ainda mais energia no final das contas. É um tiro no pé. Exato. A tese central da Casa Branca nesse relatório é que o mercado livre, mesmo sendo caótico e imperfeito, corrige os seus próprios erros através da competição de forma muito mais rápida, eficiente e barata do que um comitê centralizado de reguladores operando de longe. Certo. Então, só para recapitular o que temos até agora nessa construção da nossa fortaleza. Nós temos uma economia doméstica, onde o custo de investir em maquinário e expansão foi jogado no chão graças aos cortes de impostos da OBB. E, ao mesmo tempo, as barreiras físicas, jurídicas e de tempo foram trituradas pela guilhotina regulatória. É um ambiente perfeito para produzir. Mas isso cria um paradoxo óbvio, né? Cria sim. De que adianta criar o ambiente doméstico mais atraente e lucrativo do mundo, se, como o próprio relatório argumenta exaustivamente, o país for inundado e engolido por práticas comerciais predatórias estrangeiras. Pois é, esse é o calcanhar de Aquiles de qualquer economia altamente desregulamentada e rica. Se as portas ficarem totalmente abertas e o país permitir que produtos estrangeiros, muitas vezes subsidiados pesadamente por governos rivais, sabe? Sim. Se eles inundarem esse mercado que agora está cheio de dinheiro, a indústria local que acabou de comprar tratores novos não sobrevive a essa competição desleal. Claro, não tem como competir com quem recebe dinheiro do governo lá fora. Exato. E é por isso que o terceiro pilar do relatório, focado inteiramente em política comercial internacional, se torna o grande escudo protetor de toda essa estratégia. E o diagnóstico do problema que eles usam para justificar essa blindagem é de cair o queixo. O relatório aponta que o déficit comercial de bens atingiu um recorde histórico de 1,2 trilhão de dólares em 2024. 1 trilhão e 200 bilhões. É muito dinheiro saindo. Foi embora apenas na diferença negativa entre o que se comprou de fora e o que se conseguiu exportar.
Lendo essa parte, fica claro que eles não estão apenas tentando proteger o mercado local de móveis ou de aço. Eles estão olhando para esse $1 trilhão e tratando o déficit como uma falha de segurança nacional iminente. Exatamente. Para combater esse sangramento de capital, a administração implementou o que eles chamam de Política de Comércio America First. E as ações descritas vão muito além de bravata política. Eles relatam um uso cirúrgico e extremamente agressivo da Seção 232 da Lei de Expansão Comercial. A famosa Seção 232? Isso. Para esclarecer para quem nos ouve, a Seção 232 é uma brecha legal muito específica que permite ao presidente impor tarifas pesadas sobre importações, sem aprovação do Congresso, desde que a justificativa seja segurança nacional. Certo. Eles usaram exatamente isso para sobretaxar produtos vitais como aço, alumínio e cobre vindos do exterior, sob o argumento de que um país soberano não pode, em hipótese alguma, depender de potências rivais para construir seus próprios navios, pontes ou redes elétricas. Mas sabe, o objetivo real por trás dessas tarifas punitivas nunca foi apenas isolar o mercado para sempre. A ideia era forçar todo mundo a sentar na mesa de negociação sobre um novo conjunto de regras. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A melhor analogia que se pode fazer para descrever essa nova política comercial exposta no documento é pensar na porta de uma boate extremamente exclusiva. Gosto dessa analogia. 2. Ele bloqueia a entrada de todo mundo por padrão. Ele só libera passagem, sabe? Só tira a corda de veludo para os países que assinarem um contrato bilionário, prometendo investir na infraestrutura da própria boate. É o famoso VIP pago. Exato. Não estamos mais falando de livre comércio no sentido clássico de comprar onde for mais barato. Nós estamos falando de comércio estritamente condicionado ao investimento local. Nossa, essa analogia capta perfeitamente a essência dos acordos monumentais que o relatório lista como as grandes vitórias diplomáticas de 2025. O documento detalha compromissos astronômicos extraídos de aliados que precisavam muito acessar o mercado consumidor americano. A União Europeia é o maior exemplo disso. Sim. A União Europeia, sob pressão das tarifas, não apenas concordou em comprar $750 bilhões em energia dos Estados Unidos para equilibrar a balança. Caramba! Eles também prometeram injetar $600 bilhões em investimentos diretos em solo americano, só para continuar vendendo seus produtos lá dentro. O Japão entrou na mesma lógica e se comprometeu com $550 bilhões em investimentos. É um jogo pesado. E o acordo desenhado com Taiwan é talvez o caso mais agressivo e emblemático dessa estratégia da boate exclusiva, não acha? Sem a menor dúvida. O relatório detalha que Taiwan se comprometeu com $250 bilhões em investimentos diretos de suas grandes corporações, e o governo de lá liberou mais $250 bilhões em crédito estatal com um único propósito aprovado. E qual era? Construir um ecossistema completo e totalmente autossuficiente de fabricação de semicondutores e microchips de ponta dentro das fronteiras dos Estados Unidos. Uau. É o preço pago para manter a aliança geopolítica e o acesso ao mercado. Há também o acordo com a Índia, onde não houve tanto investimento direto nas fábricas, mas a promessa assinada de comprar $500 bilhões em exportações americanas, o que já reverte a lógica do déficit comercial. É uma quantia de capital quase incompreensível sendo redirecionada fisicamente pelo globo apenas por força de barreiras alfândegas estratégicas. Sim, é uma força gravitacional nova. E eles também narram como trancaram as portas dos fundos para garantir que ninguém furasse a fila dessa boate, né? Ah, sim. A força-tarefa. Isso. O relatório detalha as ações de uma nova força-tarefa de fraude comercial, cujo único trabalho é fechar brechas legais. Eles atacaram ferozmente coisas como transbordo ilegal. Que é um problema histórico. Sim, que é quando um país sobretaxado envia secretamente suas mercadorias para um país vizinho, parceiro, apenas para, trocar a etiqueta de origem e fugir da tarifa na fronteira. O texto também decreta o fim absoluto da regra de minimis.
Ah, essa bateu forte no e-commerce chinês? Nossa, muito. Para quem não lembra, de minimis era uma isenção que permitia que pacotes de comércio eletrônico de baixo valor inundassem o país todos os dias vindos da Ásia, sem pagar um centavo de imposto. Acabou a mamata, segundo o relatório. E o que o relatório econômico do presidente deixa absolutamente claro, sabe, ao longo de todas essas sessões que discutimos, é que o comércio internacional não é mais visto pela administração como uma simples troca cooperativa de bens em busca do menor preço para o consumidor final. Aquele modelo clássico morreu. Morreu. O modelo de livre comércio tradicional, que buscava apenas a eficiência de custos e aquelas cadeias de suprimento globais espalhadas pelos continentes, foi oficialmente substituído na visão do governo central. O comércio agora é explicitamente operado como uma alavanca geopolítica de força bruta, sabe? Projetada friamente para forçar o renascimento da manufatura industrial, garantir a independência total da cadeia dos suprimentos e, acima de tudo, subordinar a economia à segurança nacional. O que nos traz perfeitamente de volta ao conceito inicial da nossa análise de hoje. A visão consolidada nessas centenas de páginas do relatório não é apenas tipo uma lista de metas isoladas ou ideologias soltas. É o projeto arquitetônico detalhado de um ecossistema hermético, onde todas as engrenagens precisam obrigatoriamente girar de forma sincronizada. Exato. São políticas severamente interdependentes. Se a gente remover uma peça, o modelo desmorona. Os cortes de impostos massivos da OBBB são os fertilizantes que incentivam o plantio de novas indústrias e a contratação de pessoas. A desregulamentação agressiva é o trator que remove as barreiras burocráticas e físicas, garantindo a energia abundante necessária para que essa colheita cresça rapidamente e sem amarras. E a política comercial impiedosa age como as muralhas e o fosso do castelo, garantindo que os frutos desse crescimento gigantesco e as fábricas bilionárias necessárias para sustentá-lo fiquem estritamente trancados dentro das fronteiras nacionais. Então, depois de dissecar o mecanismo inteiro, a grande questão que fica é: o que essa reconfiguração tectônica significa na prática para o futuro do restante do planeta? Olha, isso levanta uma questão importante, algo realmente denso para quem está ouvindo hoje refletir quando a gente terminar. O relatório celebra grandes vitórias trilionárias extraindo o capital da Europa, do Japão, de Taiwan e da Índia. Mas se o modelo de sobrevivência global agora exige que os países paguem uma taxa de entrada astronômica, sabe? Na forma de investimentos multibilionários só para não serem isolados por tarifas. Sim, é uma cobrança pesada. O que acontece com as economias menores? Os países em desenvolvimento na América Latina ou na África, que não têm a menor chance de prometer 500 bilhões de dólares em infraestrutura no exterior. É uma excelente pergunta. Estaríamos testemunhando, ao ler as entrelinhas implacáveis desse documento, não apenas uma blindagem histórica da economia dos Estados Unidos, mas o início do colapso intencional e irreversível de toda a era da globalização que guiou o mundo nos últimos 50 anos. Nossa! Se você chegou até aqui, é porque tá levando isso a sério. Então faz o seguinte, salva esse vídeo, porque você vai querer rever esse conteúdo na hora de planejar sua mudança. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa o like. A gente se vê no próximo.